Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. Como prometemos, o assunto agora é preocupante. A gente já abordou em outros momentos, conversando com outros profissionais, inclusive com o representante e a representante do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Mas agora a gente conversa com um especialista no assunto, psicólogo Matheus Felipe. A gente vai falar sobre depressão. Tem gente por aí que eu ouço falar, eu estou deprimido, eu estou deprimida. Mas peraí, o que é a depressão efetivamente? Quais são as consequências? Tem muita gente por aí dando uma de psicólogo, né? E tem que tomar cuidado. Bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite. Eu tenho que registrar que o Matheus, ele é psicólogo, inclusive já há um tempo na APAE Aracaju, que atende aos assistidos da entidade. Também atua na Ajuclin, ali no bairro Industrial, uma clínica que eu tenho um carinho muito grande, sobretudo abraçando a minha querida Meire, né? A enfermeira, que é a diretora, e o Matheus também tem um trabalho bacana lá, que eu já tomei conhecimento, que é uma equipe multidisciplinar para atender essas pessoas que buscam a clínica. Eu acho que é legal você estar tentando dar uma atenção para um público que tem gente por aí afora que está despreocupada, né? Eu acho que isso faz uma diferença também. Mas tratando do tema efetivamente falando, Matheus, o que a gente pode definir ou quais são os princípios básicos para que a gente diga, olha, fulano está deprimido, fulano tem de fato um problema. Estar mal, não estar, né, muito bem com a vida é uma coisa momentânea, mas até que ponto passa a ser algo preocupante quando a gente vai falar de depressão? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência em relação à depressão é que todos nós passamos por momentos, dificuldades, traumas, sequelas, fim de relacionamento, perda de emprego. E esses episódios na nossa vida, eles trazem alguns eventos emocionais. Então, a tristeza, esse sentimento, esse humor deprimido, ele é natural nessas situações. O que a gente já alerta ou chama a nos atenção é o fato de quando essa tristeza ela permanece, mesmo sem ter um estímulo evidente. Ou seja, quando essas sensações, esses sintomas que nós podemos falar como alteração de uma forma geral, do corpo, como perda de peso, aumento do sono, falta de sono. Então, são alterações extremas. A gente começa a acender uma luz de alerta. E aí a gente precisa fazer uma avaliação. Essa avaliação ela pode ser feita tanto pelo psiquiatra quanto pelo psicólogo, onde nós vamos estar percebendo algumas características que vão estar modificando a conduta do indivíduo no dia a dia. As principais são falta de ânimo para fazer atividades que anteriormente faziam, questões como a pessoa ela tinha uma aptidão no trabalho, ela perde essa aptidão no trabalho, e a família ela é a principal afetada. A família ela precisa compreender esse processo. Então, a família muitas das vezes vai olhar e vai dizer, olha, é um coitado, isso é preguiça, isso não é nada, deixa disso, levanta a cabeça, você não está triste. Então, são situações que a família, muitas das vezes, ela não consegue enxergar. Então, a depressão, ela é um conjunto de sintomas onde temos uma alteração bioquímica, nós precisamos entender que existe uma alteração no sistema nervoso, existe alteração no sistema dos neurotransmissores que são afetados no nosso corpo. E essas alterações, ela muitas das vezes vem trazer incapacitações. Hoje a depressão, ela atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo. A depressão hoje, ela é uma das principais doenças incapacitantes. Nós temos hoje a pesquisa pela APA, Associação de Psiquiatria Americana, que diz que de 5% a 7% da população mundial um dia vai ter ou tem depressão. Todo mundo, de algum modo, ou pessoas que eu já ouvi comentar, chegam a afirmar que a depressão é o mal do século. Tanta coisa é o mal do século, né? Mas não é de agora que a depressão atinge, como o senhor está explicando aí, a tantas pessoas. A pergunta é, para que isso seja diagnosticado, só mesmo uma avaliação clínica? Eu queria que o senhor pudesse deixar isso claro. Sim. Vanilson, a avaliação clínica ela é necessária. É necessário a gente ter procura desse profissional. Então, eu, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto amigos, nós vamos estar o quê? Alertando. Começa a perceber características, como eu citei, alteração no apetite, alteração no sono. A pessoa ela não tem mais aquele ânimo de estar fazendo aquelas atividades diárias. Aciona, procura um serviço de psicologia, um psiquiatra, onde este profissional ele vai fazer uma bateria de avaliação. Conduta,
e aí a gente vai, de uma forma multidisciplinar, fazer o trabalho mais efetivo. A depressão, ela tem cura sim, porém ela precisa ser tratada. Isso, de caso a caso, vai levar um certo tempo. Sim. Vai variar de acordo com o trauma, né? Porque às vezes eu passei por um desentendimento com o marido ou com o filho, ficou baixo astral e, como o senhor disse, isso se permaneceu por muito tempo, ou perdeu alguém num acidente, uma vítima, pode ser qualquer coisa. Mas, de caso a caso, essa cura, esse tratamento pode se alongar. Sim. Porque as pessoas ficam, eu não quero, porque tem gente que vai, aí o psiquiatra, quando é o caso, determina um medicamento, porque aí vocês trabalham em conjunto, dependendo da situação. Tem situações, pelo que eu sei, que o psicólogo vai lá e consegue, né, a mente resolve. Mas, de repente, tem necessidade do psiquiatra entrar, até porque precisa recomendar medicação, entre outras coisas. Aí a pessoa fala, mas eu vou ficar dependente do remédio. Tem gente que fala assim, né? Bom, excelente pergunta. A primeira questão é que é um trabalho multidisciplinar e a gente vai conseguir compreender o seguinte. A psiquiatria ela vai agir na parte mais biológica, nos neurotransmissores, serotonina, são substâncias que fazem com que nós estejamos esse bem-estar nosso diário. Então, a psiquiatria ela vai dar esse suporte medicamento. E vale ressaltar que os medicamentos voltados para a depressão, nenhum deles são de uma forma que você vai estar viciado. Eles são tarja vermelha. Então, a gente diferencia um pouco dos remédios psicoativos, né, psicotrópicos, eles diferenciam um pouco. Então, não são medicamentos que vai criar um vício. Em relação à psicologia, nós compreendemos que durante a nossa vida nós vamos criando algumas crenças disfuncionais. Crenças nada a ver com a religiosidade, mas crenças que a gente estabelece como verdades absolutas. Verdades essas que vão conduzir como nós vamos nos comportar diante das adversidades. Bom, não é a situação, a gente compreende que não é a situação que define como eu vou me sentir, como eu vou estar, mas sim o sentido que eu vou dar a partir dessas crenças que vão influenciando. Então, a psicologia, ela dá esse suporte. A psicologia, ela vai identificar quais são as suas crenças disfuncionais, ela vai resgatar essas crenças e quais momentos da sua vida essas crenças estão te incapacitando. E a gente trabalha, remodula, dá um significado totalmente diferente para isso, e aí o paciente ele consegue ter a própria ajuda psiquiatra, ou seja, a medicação vai dar esse suporte e com a terapia vai dar esse complemento, onde ele vai tratar não somente a ação do medicamento, mas também a forma qual ela foi desenvolvida. Porque a depressão ela tem influência tanto biológica quanto social. Tá. Para a gente, digamos, concluir, mas só em função do tempo mesmo, queria que o senhor pudesse me explicar o seguinte, e o assunto é preocupante, porque quando a gente fala a depressão pode levar à morte. Como? A mente humana pode fazer com que a pessoa decida tirar a própria vida, ou, tem algum surto psicótico, pode ter tanta coisa, mas, sobretudo, o suicídio. E aqui, por várias vezes, já fui orientado que a gente não tem que falar do suicídio com receio, como também não é para falar como estímulo. Então, com todo o cuidado que a gente já teve e quer continuar tendo, a preocupação em relação ao suicídio não é para deixar de falar, porque a fala de um profissional aqui pode ajudar alguém a, inclusive, não tomar essa decisão. Então, é isso que a gente quer aqui nessa abordagem desse momento. Então, até que ponto chega a ser preocupante ou a depressão para ela dizer assim, fulano não vai tirar a vida, ele só está com historinha. A família, às vezes, é besteira, não dá atenção. Tem gente que não dá sinal nenhum e, de repente, comete suicídio. O que a gente pode falar para as pessoas em relação a isso, Matheus? Bom, em relação à família, ela vai ser o nosso suporte social. A pessoa que ela tem depressão, pesquisas dizem que cerca de 15% das pessoas que sofrem depressão, elas têm a tendência a cometer o suicídio. Então, é um número muito grande. Sim. Então, o suicídio, ele não é acidental. Muitas vezes acontece dentro do episódio, da tentativa, acaba tendo o próprio suicídio. Mas esse suicídio, ele sempre é planejado. Então, nós precisamos, quanto família, precisamos estar alerta a alguns tipos de padrões comportamentais. Por exemplo, aquela pessoa o homem que começa a criar o seu testamento, ele já começa a criar sinais de despedidas. A moça que divide os seus bens com amigas, com colegas. Então, são sinais que muitas das vezes você percebendo uma pessoa que está em um sistema depressivo, em um estado depressivo, começa a se comportar desta forma, uma subida repentina de humor, a pessoa ela começa a se comportar totalmente diferente. Então, são sinais que quem está já sofrendo depressão precisa ser
alertado. E como você falou muito bem, depressão precisa ser dito a todo momento. E suicídio também. Porque quando você está dialogando com uma pessoa que tem uma ideação suicida, muitas das vezes só esse conversar, essa escuta que nós oferecemos, ela já vai fornecer força ao próprio paciente, a ele ter mais uma sobrevida diante daquela situação que ele está vivenciando. Bom, ideal sempre é, se você precisar, ou você que percebe que alguém na sua família tem essa necessidade, procure um profissional, como é o caso do Matheus, que é psicólogo, mas tantos outros profissionais da área de psicologia. Na APAI Aracaju, o Matheus atende, eu já disse, atende na Ajuclin, que é a clínica ali no bairro industrial, mas, sobretudo, na APAI é um trabalho diferenciado porque existem vários aspectos a serem avaliados, sobretudo a família. Então, às vezes, o problema nem sempre está no assistido, mas está na lida da família com o assistido. E, às vezes, é a cabeça para lidar com aquela situação. Então, tem muitos aspectos e é uma equipe multidisciplinar que a APAI disponibiliza para cuidar daquelas pessoas que ali vão buscar o serviço gratuito, né? Isso diga-se de passagem. Então, vale a pena o alerta e a gente não vai entrar em outros aspectos aqui, porque tem a questão da depressão infantil, de idosos, enfim. O que eu recomendo, independente de buscar um profissional, é o que eu sempre falo. Sobretudo, você que tem essa ideação suicida, essa perspectiva, ou acha que já viu alguma coisa na mente assim, procure o CVV. Está aqui o telefone, o Centro de Valorização da Vida. Alguém pode, no mínimo, lhe escutar e fazer com que você, de repente, não tome essa iniciativa que, infelizmente, não vai levar a nada. Só quem vai sofrer são as pessoas que vão ficar aqui. Teoricamente, a pessoa pode pensar que vai estar se livrando, mas pode estar criando um problema maior. A gente não vai entrar no mérito da questão, mas caso você tenha uma necessidade, uma emergência nesse sentido, anote esse número aqui, ó, liga para o CVV, Centro de Valorização da Vida. E, claro, obviamente, buscar um profissional da área de psicologia, psiquiatria, que são profissionais capacitados. Obrigado, viu, Matheus? E fique à vontade aí para alguma consideração que você queira fazer. Bom, quero, como foi dito já, agradecer essa oportunidade e dizer que busque um profissional. A gente sabe que existe muito preconceito, cuidar da saúde, mas se eu estou com a dor no estômago, eu procuro um gastro. Se eu estou com um problema cardíaco, eu procuro um cardiologista. E por que não cuidar da nossa saúde mental? Sem dúvida. Então, vamos cuidar daquilo que rege a nossa vida, que é a nossa mente. Obrigado, mais uma vez. Nosso Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui. Obrigado mesmo a você pela interação, pela participação. E você continue acompanhando esse programa e tantos outros que a gente colocou e vai continuar colocando no canal da APAI, no YouTube. Procura lá, youtube.com/APAI Aracaju. Também no Instagram, @APAI Aracaju. E no Facebook, facebook.com/APAI Aracaju. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição, sempre aos sábados, às 8 da manhã e na segunda-feira, às 9 horas. Até lá, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.